Graça e paz nos sejam multiplicados nesse momento onde nós queremos meditar um pouquinho sobre esse texto que nós acabamos de ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 1 a 18. É uma coisa muito interessante que às vezes a gente ouve uma frase e a gente concorda com aquela frase, a gente acha legal, acha bacana, principalmente como cristãos, mas a gente não para muito para pensar. E quando a gente para pensar, às vezes a gente diz, mas será que é assim mesmo? Será que não é diferente? Porque às vezes a gente é um pouco orgulhoso, um pouco teimoso, um pouco arrogante, às vezes pelo fato de sermos cristãos, irmos na igreja, não roubarmos, não matarmos, ninguém de nós é ladrão, ninguém de nós tem ficha policial, ninguém de nós deve dinheiro para agiota, ninguém de nós é procurado pela polícia, ninguém de nós é assassino, ninguém de nós é um estuprador, ninguém de nós é um mentiroso, safado. Então a gente acha que, por causa disso, a gente é um pouco melhor, embora às vezes a gente não expresse isso. Então, quando de repente a gente escuta assim, Deus ama todas as pessoas, a gente diz, puxa, que legal, é mesmo. Está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então a gente sabe, Deus ama todas as pessoas. E quem crê em Jesus, quem pede perdão, tem o perdão e recebe o céu. E a gente acha isso bonito. E a gente concorda, não é verdade? Todo mundo faz isso, como cristão. Mas de repente, se a gente para pensar, poxa, Deus ama todas as pessoas e quer salvar todos. Aí a gente para e pensa assim, mas e aquele traficante lá da favela, que anda com o fuzil na mão, que olhou para ele e já mete uma bala na cara? Aquele traficante que vê uma menina bonita, pega e diz, é minha. E o pai e a mãe não podem fazer nada, senão leva um tiro na cara. Ou entra na casa e diz, de hoje em diante essa casa é minha, e se vire. Porque ele é mau, ele é bruto, ele mete bala e não tem medo de ninguém. O amor de Deus também é para ele? Aí a gente já fica com um passo atrás. Peraí, será que é assim mesmo? Ou de repente a gente pensa naquele miliciano que invadiu uma área e daí chega e diz assim, olha, aqui de hoje em diante vocês, para morar aqui, vão ter que pagar uma segurança. É assim que eles falam, tem que pagar segurança. Olha, de hoje em diante vocês não vão mais comprar gás no depósito, vão comprar comigo. De hoje em diante vocês não vão fazer assinatura da televisão, de internet, é comigo, tudo comigo. E se você não fizer, leva um tiro. Aí tu pensa, poxa, mas o amor de Deus também é para essa pessoa? Ou não? Ou de repente você pensa num juiz que deveria, vamos pensar no Supremo Tribunal Federal, que devia ter, porque aqui a gente está falando de arma, de revólver, mas é aquele que só tem o poder da caneta, mas que passa por cima da Constituição, como a gente tem visto acontecer, que manda prender um monte de gente porque simplesmente não vai de acordo com o que ele pensa que é certo, e essas pessoas estão presas lá há mais de anos, já 8 pessoas morreram, simplesmente porque ele diz, é um golpe, e se você falar alguma coisa, você que é da imprensa vai preso, você é cerceado, tem seus direitos cerceados. Ele não está nem aí para a Câmara, para o Congresso, para deputado, para senador, para presidente, está todo mundo na mão dele, porque se ele fizer uma assinatura, vai todo mundo preso. E um homem desse que prejudica a vida de milhares e milhares de pessoas, simplesmente usando a caneta, o amor de Deus também é para ele. Viram como ficou já diferente? Antes a gente dizia, não, o amor de Deus é para todo mundo, mas agora quando a gente começa a falar de pessoas que a gente conhece, a gente já se acha um pouquinho melhor, não é assim? Um pouquinho mais perto de Deus. Só que o mesmo amor de Deus, que é para mim, que é para cada um de vocês, também é para eles. Porque embora os pecados deles talvez sejam mais brutos ou mais vistos, nós também somos pecadores. Talvez a gente não mate gente, talvez a gente não prenda gente e deixe morrer, e feche os ouvidos e faz de conta que a pessoa não existe. Talvez a gente não passe por cima da Constituição, mas a gente tem raiva, a gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente tem alguns vícios, a gente peca contra Deus. E a gente precisa do mesmo perdão
que aquelas pessoas que cometem pecados que a gente acha que são mais graves e o resultado na prática mas para Deus pecado é pecado, precisamos do mesmo perdão e precisamos do mesmo amor. E isso é muito difícil de aceitar por causa do nosso orgulho. E o que tudo isso tem a ver com o texto de Atos, capítulo 11? Pedro foi colocado na parede. Ele tinha ido até Cesareia, porque ele estava em Jope, e aí na hora da oração teve uma visão onde desceu um lençol com vários animais, e aí a voz de Deus disse assim, mata e come. Ele, não senhor, eu não mato nada que é impuro, nunca entrou uma comida impura, imunda na minha boca. E Deus disse por 3 vezes, mata e come, porque o que eu purifiquei não considera imundo. Por quê? Os judeus, eles tinham a lei cerimonial, que era uma lei que preparava eles para a vinda de Cristo. Já que Cristo viria dos judeus, né, eles deveriam se preparar para receber Jesus. Então, algumas comidas eles não deveriam comer, como carne de porco, animal de pé fendido, peixe sem escama. Era uma preservação, como quem está dizendo assim, não, nós estamos nos preparando para a vinda do Messias. É, por exemplo, quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente não se prepara, olha, tem que fazer jejum, não pode comer isso, não pode fazer muito esforço. Depois que fez o exame, está tudo tranquilo, pode voltar. Jesus tinha vindo. Então a lei cerimonial não valia mais. E por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo depois diz, qualquer comida que você comer com ação de graças, tá bom. Paulo até diz assim, eu posso comer qualquer comida, minha consciência não me incomoda. Tem algumas coisas que eu às vezes não como na presença de alguém porque a pessoa fica ofendida. Mas eu estou tranquilo com Deus. E para o apóstolo Paulo, que foi um fariseu, doutor da lei, foi muito mais fácil ele entender que Deus é para todos e que Deus ama a todos do que para Pedro. Isso é uma coisa interessante. Porque Paulo, depois de convertido, claro, em todos os lugares ele ia primeiro na sinagoga, falar para os judeus. Mas quando ali ele não era bem recebido, ele falava para todas as pessoas. Falava para os gregos, para os italianos, para todo mundo, dizendo, ó, Deus ama vocês. Mandou Jesus para morrer por vocês também. E Pedro, que está lá na Judéia e não sai dali de perto, ele tem mais, era só um pescador, ele não tinha o compromisso de fariseu, mas ele ainda tinha essa coisa, não, Jesus é nosso, é para nós somos o povo escolhido. E aí, Deus diz, mata e come. Eu não considero imundo. E naquele momento, bate a porta, um soldado com 2 empregados e diz, olha, o nosso comandante Cornélio está te chamando lá em Cesareia. Cesareia era uma cidade do porto, onde tinha um grande destacamento militar muito importante. E Cornélio era o centurião, chefe de 6 soldados, era o comandante. E a Bíblia, ali no capítulo 10, fala que Cornélio, embora fosse romano, era um homem temente a Deus e que ajudava os judeus. Ou seja, ele confiava em Deus, ele orava a Deus. E Deus manda um anjo dizer para Cornélio, quando ele está fazendo oração, olha, manda chamar Pedro, que está lá na cidade de Jope, e ele vai te mostrar o caminho da salvação. E Cornélio fica alegre e manda então o soldado chamar, e aí logo depois daquela visão do lençol, Pedro vai, porque ele entendeu que também o evangelho era para os gentios, que Deus não considera, todos somos imundos por causa do pecado, mas a pureza vem de Deus. E Jesus é para todos. E aí quando Pedro chega lá em Cesareia, Cornélio reúne toda a família, os amigos, tem um monte de gente esperando. Quando Pedro entra, Cornélio se atira nos pés dele, se ajoelha, e Pedro diz, não, também sou pecador, calma. E aí ele diz, começa a falar de Jesus. Conta toda a história do evangelho. E conta que Jesus é o Messias prometido para salvar a todos. E naquele momento, quando ele diz que a salvação também é para Cornélio, para os gentios, também é para nós, que não somos judeus, que somos brasileiros, o que aconteceu? Eles começaram a louvar a Deus. Começaram a glorificar a Deus, e Pedro viu, poxa, o Espírito Santo converteu eles. Mudou o coração deles, assim como já fez com a gente.
Ou seja, aí que Pedro entendeu que realmente a salvação não é por mérito. Não é porque eu sou filho daquele, ou porque eu fiz isso ou fiz aquilo. A salvação é um presente que Deus dá a todas as pessoas através de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nos arrependemos dos pecados, pedimos perdão a Deus, confiando que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós que somos imundos nos tornamos limpos, porque Deus nos aceita e nos perdoa. Por isso que o Evangelho ele quebra barreiras. E assim deve quebrar barreiras no nosso coração. Quando a gente ainda acha que é um pouco mais importante do que aquele, um pouco mais agraciado por Deus porque está na igreja e o outro não, e o outro é um bandido, o outro é isso, o outro é aquilo, não cabe a nós julgarmos. O que Deus espera é que com o Evangelho nós quebremos as barreiras do orgulho, da soberba, do egoísmo do nosso coração. E que o Evangelho construa uma ponte para que a gente também, movido pelo amor de Jesus, fale de Jesus a essas pessoas. A gente não gosta do que os traficantes fazem, do que os milicianos fazem, do que esses homens que têm o poder da caneta na mão estão fazendo. Mas então que a gente ore por eles, para que a conversão chegue até eles, para que eles possam se arrepender do seu mau caminho e também crer em Jesus e terem o perdão que nós temos, quando nós em arrependimento sincero buscamos esse perdão. Isso é o milagre do Evangelho. É a graça de Deus que é alcançada a todos. E a graça, ela só funciona agora, enquanto a gente ainda está vivo. Porque quem continua no pecado, quem não quer se arrepender, quem continua fazendo o que é errado, embora a palavra da salvação chegou até ele, esse escolheu o seu caminho. E aí vai para o inferno. Porque é uma escolha pessoal de cada um. A nós, cristãos, cabe falar, cabe anunciar, como Pedro foi. Anunciou, falou e ficou todo alegre. E quando chegou os judeus, disseram, como é que é isso? Como é que tu comeu na casa de uma pessoa imunda? E aí Pedro contou, aí todo mundo deu glória a Deus quando viu que a salvação é para todos, porque todos somos imundos. E assim como eles foram perdoados, nós fomos perdoados. Que através desse Evangelho, nós possamos também nos alegrar com a conversão de muitos imundos que ainda estão perdidos porque vivem no pecado e vivem para o pecado. Que Deus continue levando esse Evangelho da salvação também através de nós, para quebrar barreiras e para construir pontes. Porque essas pontes do Evangelho, elas apontam para Jesus. E Jesus é a única ponte, é o único caminho para o céu. Só Ele. Quem confia nele, quem crê nele, tem perdão, tem vida, tem salvação. Esse é o amor de Jesus por todos nós. Não o rejeitemos, mas vivamos nele e o anunciamos sempre a todos. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia, quando perdoados e salvos estaremos juntos na glória eterna. Amém.